Olá, como você está? Mais um sábado diante de nós e com ele também mais um tema. Estou aqui com a minha lição, você deve estar com a sua aí, nos Salmos, primeira parte. Isso significa que nós estaremos de volta com certeza semana que vem para falarmos desse tema novamente. Eu queria convidar você para orar agora para o nosso tema de hoje. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos, bom Deus, pela alegria de termos mais um tema diante de nós que nos ajuda a ver o sumo sacerdote como nosso intercessor e que nós temos acesso junto ao trono da graça por teu intermédio. Nos abençoe em nome de Jesus hoje. Amém. Muito bem, meus queridos, como nós vimos, nosso crescimento nessa semana nos dará por meio das luzes, as imagens que temos para aprender agradecidos a Deus com o tema que por suas misericórdias nos dão a oportunidade de aprender. Bem, o propósito da lição, como você viu, ao contrário do que muita gente poderia pensar, né? O estudo não foi analisar a coleção do livro dos Salmos. Muita gente talvez pensasse que fosse por esse caminho, mas no fim nós entendemos que esse tema foi mais profundo, né? Foi enfatizado aqui a partir do tema do santuário. Então, como chegar à presença de Deus a partir da correta compreensão desse tema, que é o tema da intercessão de Cristo, nosso sumo sacerdote. E aí, é com esse tema que a primeira parte da lição já começa, nosso guia de estudo aqui, dando-nos uma visão de como Cristo, nosso sumo sacerdote, então intercede por nós. E nós aprendemos que Ele é a realidade das sombras que nós compreendíamos antes, lá, né, a partir das imagens que temos do santuário. E aí agora entramos no livro do Apocalipse, que destaca então o papel relevante do remanescente, especialmente ali no capítulo 14, que são exatamente levando para os Salmos, aquele que nos apresenta os detalhes de como avaliar o nosso papel como cristãos nos dias finais da história deste mundo. Então a lição nos ensinou que o sacerdote por excelência, Jesus Cristo, ele já está à nossa disposição e que podemos então nos alegrar na sua presença. É isso que diz, né? O Salmo 122, destacando então a importância que devemos dar olhando para frente, para o Apocalipse, pois esse livro está cheio de imagens, lembranças que nós vivemos já da imagem do santuário. Por exemplo, capítulo 1 de Apocalipse, 12 e 13, nós encontramos as imagens do candelabro. No capítulo 2, a gente vê a sala do trono ali, né? Quando vamos ao capítulo 8, verso 3, a gente pode encontrar o altar de incenso. E assim, além de outras diversas imagens, referências que nós temos ainda em todo o livro. Isso mostra, então, que se a compreensão do Antigo Testamento é assim, se a gente não tiver essa imagem vívida, é simplesmente impossível compreender, então, a mensagem e a preocupação que João tinha ao falar das suas visões. Paulo mesmo diz que as experiências vividas ali no meio de Israel aconteceram para nos servir de modelo, de advertência, para nós mesmos, sobre quem o fim dos tempos está chegado, né? Então, 1 Coríntios fala sobre isso ali. E é por isso que no Salmo 122, como nós vimos, enfatiza que o povo ia ao templo e ir ali à casa do Senhor é motivo de alegria, louvar a Deus no templo. Isso significa deixar um pouco de nós mesmos, né? Esquecer-se das nossas próprias manias e agora devotar-se a Deus. Significa talvez depositar a confiança em Deus, aquele que pode de fato renovar as nossas experiências, né? Renovar a nossa vida. E esse é o conhecimento, né, da grandiosidade de Deus presentemente em sua casa, que faz com que você e eu depositemos nele o peso que a gente carrega o tempo inteiro. Significa muito mais que isso, talvez ir ao templo, ir adorar a Deus, sair de lá firme, né? Quando nós vamos à casa de Deus, nós vamos perceber que ao sair ali o mundo continua o mesmo, continua frio, com todos os seus problemas, mas você e eu, que é o que de fato importa para Deus, vamos sair dali mais seguros, mais confiantes, firmados naquele que nos arregimenta, naquele que nos promete a sua presença e nos faz fortes, né? Então veja a importância de a gente adorar presentemente no templo, né? Largando a nossa fragilidade, deixando para trás aquilo que, né, nos
bombardeia o tempo inteiro. Isso não é uma adoração aleatória, como por exemplo, às vezes a gente toma um remédio para dor de cabeça e é apenas um paliativo. Muitas vezes a cura de uma dor de cabeça está em dormir uma boa noite de sono, beber bastante água, né? Mas às vezes tomamos remédio para aquela dor que é apenas um paliativo, sem a cura efetiva do problema. Essa fragilidade que ficou para trás a ir ao templo, adorar a Deus, não tem nada a ver com isso, porque na verdade o que está ali é a realidade da presença de Deus, e deixamos para trás nossos problemas porque a causa real da presença de Deus esteve ali conosco. Então esse é o objetivo do santuário, esse é o objetivo da presença do sacerdote em nossa vida, quando então vamos ao templo com a atitude de um adorador verdadeiro, e não com o intuito secundário de resolver os nossos problemas, mas mais do que ninguém, ele sabe disso, né? Mesmo antes de a gente pedir qualquer coisa, vamos ali, Deus é presente, então ele nos abençoa ricamente. E quando vamos, por exemplo, ao Salmo 122, a gente lembra disso, porque diz ali que as tribos subiam para louvar a Deus no Monte Sião. E ali iam render graças a eles, render graças a ele. Chegamos à segunda parte da lição, quando vimos sobre o Monte Sião. Essa lição nos ensinou que ninguém poderá, por seus próprios méritos, conquistar o céu. Essa é a lição que nós aprendemos. Diante da pergunta que nós vimos ali, né? Quem habitará no teu santo monte? Aprendemos que Apocalipse 14, por exemplo, mostra que Deus não impede a adoração, muito pelo contrário, quem vai ao Monte Sião, sabemos que sempre ali é subir, né? O monte ficava no templo, e no templo ali ficava o monte, e aquele templo, quem subia era chamado a adorar. E nós vemos que Apocalipse chama isso nos mesmos termos daquela linguagem que nós entendemos lá no santuário, local sagrado, associado ao sacrifício, né? Lembra de Isaac, Abraão levando ali, isso será reportado em Apocalipse como remanescente, aquele que estará diante de Deus, o Cordeiro, né, que tem a tarefa de salvação do ser humano. E nós podemos perguntar, que ser humano conseguiria entrar nesse processo todo maravilhoso se não fosse o Cordeiro? E o verso 1 de Apocalipse 14 diz que eu olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte, e com ele os 144 mil. Você já sabe, claro, que os 144 mil são um número simbólico dos salvos. Por que simbólico? Porque as imagens que nós vimos até aqui, todas vêm sendo utilizadas como símbolo. Cordeiro é símbolo de Cristo, o Monte Moriá representa o Monte Sião no céu, como você sabe muito bem, e assim nós entendemos que a hermenêutica bíblica ela não permite mudar agora a simbologia. Tudo tem sido trazido em imagem, então tudo tem que ser interpretado em imagem. Portanto, precisamos seguir fielmente a hermenêutica bíblica, dizendo que o número dos salvos é simbólico também. E o texto segue fazendo ali uma descrição fiel, né, de um povo que segue fielmente a Deus. E é uma difícil tarefa essa para os pecadores, pois podemos perguntar quem honestamente poderia dizer que vive em integridade de coração o tempo inteiro? Quem honestamente poderia dizer que fala a verdade de coração o tempo todo? Então a Bíblia ela declara que se nós dizemos que não temos pecado algum, a verdade mesmo ela não está em nós. Então só há uma possibilidade aqui. Se nós seguimos lendo o Apocalipse 14 ali, vemos que os 144 mil são aqueles que seguem fielmente o Cordeiro por onde ele vai. E seguem por quê? Porque aprenderam a ser fiéis a Deus o tempo inteiro. Passaram pelas aflições, pelas suas lutas, e agora são chamados de redimidos. Então, mas nós vemos que isso é praticamente impossível para nós mesmos por causa de nós. Somente por causa de um perfeito sacrifício de um sacerdote. Por causa dele é que nós temos ousadia, né, como diz o texto, de entrar na presença dele, aquele que abriu um novo e vivo caminho. Sem esse sacrifício, sem esse benefício, onde estaria então a nossa esperança? Então, a lição ela é maravilhosa, né? A terceira parte diz a lei em nosso coração. Então, você sabe que, como adventista do sétimo dia, nós cremos que a lei não tem o papel de salvar ninguém. Mas seria também muito atrevimento da parte de alguma pessoa, de algum irmão, de alguém, argumentar que ama a Cristo, que medita nele dia e noite, que
está seguindo fielmente se a lei não está firmada no coração. Então nós vemos que a palavra Shem é a palavra hebraica para nome. Nós utilizamos isso para nos referir às pessoas, um nome que você tem. Mas também pode ser usado ali de diversas maneiras, significados mais amplos. Podemos fazer uma designação, ou podemos até mesmo colocar uma marca. Até hoje mesmo nós nos referimos a alguém que tem um bom nome quando ela é uma boa pessoa vista pelos outros. Então, os bancos, por exemplo. Os bancos emprestam uma relação de confiança e parceria a alguém que tem um bom nome na praça. Ou seja, uma pessoa que paga bem aos outros, uma pessoa que empresta e devolve. É um bom nome para a sociedade. Então, os bancos emprestam confiabilidade. E nós temos aqui algumas lições, por exemplo. Quando nós definimos a glória de Deus como uma luz brilhante, isso é muito mais do que uma identificação visual, uma placa, talvez. Trata-se do seu próprio caráter. Quando Apocalipse ali declara que o remanescente tem o nome do seu Criador escrito na testa, não se trata friamente de letras marcadas no corpo, como disse a lição, né? Mas é uma questão do seu caráter, de quem você é. E é assim a relação com a lei. Mas, por exemplo, voltando aos bancos. O banco empresta dinheiro para quem tem um bom nome na praça. Essa palavra, né? Essa frase. Isso não quer dizer que lá no centro da cidade, lá na praça fulano de tal, tem o seu nome com uma placa lá estampado para dizer que seu nome é limpo. Não. Isso não tem a ver com... A relação é sobre quem você é. Qual o seu comportamento diante do lidar com o dinheiro, né? Quando você toma emprestado com alguém, e no caso do banco, né? Emprestar dinheiro ali do próprio banco. Então o que está em jogo aqui é o seu caráter. É o nome que você carrega no seu CPF. Mesmo que ninguém te conheça, pessoalmente você é essa pessoa. É você diante, né, dessa realidade. Com Deus é a mesma coisa. O bom nome descrito em Apocalipse se refere ao fato de ter revelado em você o seu amor, o seu caráter. É muito mais do que uma exibição visual. Ter a lei no coração significa a transcrição do caráter de Deus em nós. Aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que mantêm a lei no coração, esses que registram o nome de Deus como o sacerdote que te salvou. Então essas pessoas, elas mantêm firmada essa aliança que ainda foi colocada lá atrás. No livro de Hebreus, por exemplo, diz que a lei seria escrita no coração e na mente do povo e que os seus pecados não seriam mais lembrados. Você pode lembrar isso lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 16. Portanto, essa é uma aliança, é um pacto firmado já anteriormente. Não é porque deseja ser salvo. A lei não está aqui para isso. Mas é porque já foi salvo, então ele mantém essa aliança. Ele alimenta esse bom nome, um nome exemplar diante de Deus, diante da sociedade, das pessoas, como um caráter de alguém que é obediente em tudo. Pelo menos tenta em tudo ser o melhor que pode. Então, a lição, ela faz essa comparação, né? Davi até diz ali, né? Que comparação existe entre perdidos e entre os redimidos? É simples, os redimidos, eles andam retamente diante de Deus. Os redimidos praticam o bem, os redimidos falam a verdade. E Davi, nesse texto, ele destaca que o mal não poderá habitar com Deus. Então, veja bem, se Deus queria um lugar para habitar com seu povo, obviamente que o objetivo de Deus era que seu povo andasse retamente com ele, que esses de fato fossem redimidos, que a mensagem do remanescente de Apocalipse 14, como é visto ali, reflita então o caráter de Deus. O texto diz o quê? Na sua boca não se achou mentira. Então, podemos ver que aqui é um privilégio dado por Deus de nós podermos andar na sua presença. Isso indica que nós fomos resgatados de fato, que nós somos chamados para viver em palavras e ações todos os dias, sabendo que nós seremos julgados. Então aí vem a boa notícia. O salmista, ele declara, né, com todas as letras, é uma boa notícia da lição até: os que confiam em Deus se alegrarão nele, porque sempre os defenderá. É como um advogado, que você tem uma causa, você leva para ele essa causa e você mostra nos autos que você é uma pessoa honesta, que você
não causou tal dano, então o advogado ele vai passar em defesa, falar em seu favor. Então esse é o nosso Deus. Esse é o sumo sacerdote que hoje está à nossa disposição. Ele está cada dia chamando você para ser um redimido. A lição, a grande lição que aprendemos nesta semana é que o livro dos Salmos nos relaciona com o livro do Apocalipse, mostrando que para ser redimidos nós precisamos carregar a imagem de um Deus refletida no nosso caráter, na nossa pessoa, aquilo que nós somos para a nossa comunidade, para as pessoas com quem convivemos, para que o Cristo vivo que nós declaramos ultrapasse a barreira das palavras e chegue na vivência, nas experiências, e as pessoas olhem para você e digam: você é um bom cristão. Que família boa, que maravilha ter uma família como vocês perto de nós. E Deus assim cumpre seus propósitos de salvação por meio da sua vida, de quem você é como cristão. Que Deus te abençoe e que Ele te ajude por aqui na nova semana. Você gaste tempo para aprender as lições pelas imagens que os salmos ainda continuarão nos ensinando. Eu oro com você. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas lindas lições que aprendemos nesta semana. Nos abençoe para que essas realidades sejam vividas na nossa experiência, não somente nas nossas palavras, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.